tá, gente? Sempre é bom ressaltar a importância de prestar uma continência. Às vezes estou aqui na correria, né, então o pessoal está entrando na reunião, eu estou aceitando. Então, às vezes eu estou assim, mas estou aceitando o pessoal aqui. Então, é interessante que todos tenham esse respeito ao nosso hino, à execução do hino nacional, tá? Gente, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Faltou algumas questões do questionário. Vamos arrebentar esse questionário hoje aí, tá? E já já eu passo o próximo tópico aí, sobre a formação do povo brasileiro. Tudo bem? Quem pode ler, por favor, a questão 14, gente? Vamos lá. O setor primário é composto por um conjunto de atividades relacionadas à extração de bens naturais. Assinale abaixo a alternativa que apresenta corretamente as atividades que compõem esse setor. A. Turismo rural, agropecuária e pesca. B. Geração de energia e represamento de rios. Construção civil e extração mineral. D. Ecoturismo, lazer e agricultura orgânica. E. Agricultura, pecuária e extrativismo. Perfeito, obrigado, gente. Então, como eu falei no início das nossas aulas, tá, das primeiras aulas, todo esse questionário aí, ele reflete assim, um resumo, né, um resumo geral do que nós veríamos ao longo do curso, tá? E não poderia faltar, é claro, a questão da economia, né, dos setores da economia. Eu vou estar projetando aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui a tela completa. Aí eu vou abrindo o Word aqui, vou fazendo algumas explicações. Aí fica mais fácil para os senhores anotarem no caderno. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É setor primário, né, senhor? Isso, nós vamos falar um pouquinho do setor primário, secundário e terciário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela inteira, vamos ver. Ô, senhor, consegui arrumar um fone pro meu computador. Aê! Maravilha, Wagner. Aí fica melhor aí as nossas intervenções aí. Que bacana, viu? Sim, Legal. sim. Para vocês aí, vocês não enxergam minha tela, tá na tela infinita aí, né? Sim, senhor. Dá um probleminha. Sim, senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, quer ver? Deixa eu parar aqui. Só vou compartilhar o meu Word aqui, que daí eu uso como uma lousa. Vamos lá, só um minutinho. Aí já explico para os senhores. Ótimo, vamos lá. Compartilhar novamente. Deixa eu ver, uma guia. Deixa eu ver. Não. Cancelar. Compartilhar uma janela. Aí sim, Word. Gente, eu vou usar o Word como a nossa luz aí, tá? Deixa eu ampliar aqui. Então, o tema da nossa aula hoje vai estar voltado aos setores da economia. Tudo bem? Dá para ver minha tela bem aí, gente? Não tá ruim? Dá para... Sim, senhor. Tá tudo certinho. Legal. Sim, senhor. E, senhor? Perfeito. Sim, senhor. Sim, senhor. Maravilha, vamos lá. Aí, se for necessário, eu dou um print, né? Enfim, vou me virando aqui nas questões. Então, quando nós falamos em setores da economia, tá? Nós temos que enfatizar algumas questões aí. A primeira delas é que os setores da economia, eles estão classificados em três: setor primário, setor secundário e setor terciário.
Qual a diferença entre esses setores? Então, como nós já vimos anteriormente, a sociedade ela vai precisar fazer aí as suas intervenções, a sociedade vai precisar exportar, a sociedade vai precisar importar, a sociedade vai precisar produzir, tá? E quando falamos de produção, o nosso Brasil, o nosso querido Brasil, ele é uma referência, tá? É uma referência principalmente no que tange respeito ao agronegócio. Vamos lá, o Samuel está entrando. Kátia, setor. Vamos ver. Setor secundário é uma parte da economia que contempla as atividades industriais. Perfeito, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Quando fala assim em setor primário, qual é a primeira palavrinha que vem à mente dos senhores? Algo primeiro, né? O setor Primeiro. Ou prima. Perfeito, vamos lá. O que seria esse primeiro? O que seria prima? Esse primeiro, essa prima, vem de matéria-prima. Isso, Tá? Então, tudo que estiver relacionado à matéria-prima, vai estar dentro do setor primário. Tá? Vamos pensar o seguinte. Tudo que estiver... Senhor, já tem 30 pessoas? Ah, maravilha, maravilha. Tá crescendo. Mas mesmo assim tá pouco, hein? No grupo lá do WhatsApp estamos com 219, se não me engano. Já estão colocando aí, ó. Essas informações que a Kátia, só que eu não sei se é a Kátia que está usando, eu acho que é o filho da Kátia, se não me engano, né? Tá colocando aqui, é importante. Qual que é o nome do senhor mesmo? Perdão, é Paulo, é isso? Isso, então o Paulo tá colocando aqui. Tá tudo certinho, viu, Paulo? Se os senhores quiserem usar essas informações para transcrever no caderno, é uma boa coisa. O que eu vou fazer aqui no Word? Eu vou fazer algumas pequenas observações, pequenas anotações que irão auxiliá-los, tá? Então vamos lá. Tudo que estiver relacionado à extração de matéria-prima, nós estamos falando de setor primário. Por exemplo, o café que a gente toma, né, o cafezinho, o pãozinho, aquele leite, o achocolatado, enfim, a manteiga. Todos esses produtos não nasceram no mercado. Né? Não nasceu no mercado, eu vou no mercado buscar. Tá, você comprou no mercado, mas tem uma origem. Tá? Até chegar às prateleiras do mercado, até adquirir, comprar aquele produto, nós temos que entender que os mesmos passaram por algumas etapas. Tá? A roupa que nós vestimos, o calçado que nós calçamos, né? Todos esses objetos, todos esses produtos, eles passaram por digamos assim, algumas etapas, tá? Até chegar a nós. Tá? Isso em tudo, tá, gente? Desde a alimentação até aí as roupas, aos maquinários, aos carros, enfim. Tudo passou por essas etapas. Então, o que nós podemos dizer? Que tudo aí, gente, tudo nesse sentido tem uma origem, né? Uma origem primária. Por exemplo, a manteiga, para chegar até nós, ela precisou do leite. Né? Aí passa pelo procedimento do leite até chegar lá e se transformar na manteiga. Né? A nossa roupa que nós estamos utilizando, ela teve uma matéria-prima. Não nasceu da loja do nada. Então, quando nós analisamos a matéria-prima, nós estamos falando desse setor. O guarda-roupa, por exemplo. Nosso guarda-roupa. A gente vai na loja, escolhe o guarda-roupa e tal. Qual seria aí a matéria-prima do guarda-roupa? A madeira. Tá? Madeira. Pois não, pode falar. madeira. Ou seja, tudo que a gente retira da natureza para fazer roupa, tudo que a gente usa é matéria-prima. Na verdade, tudo aquilo que a gente usa tem uma origem que é a matéria-prima. Não, Sim, tudo que a gente possui, né?
tem a sua origem, sua matéria-prima. Isso, tome muito cuidado. Essa colocação do Wagner é muito importante. Tome cuidado. Não é que a gente usa a matéria-prima, né? A origem desses produtos que nós utilizamos vem das matérias-primas. Por exemplo, o guarda-roupa que eu citei. Nós não estamos usando a madeira de forma bruta e direta. Não é o tronco da árvore que eu estou usando. É a madeira processada ao longo dessa etapa. Tá? Então, essa fala do Wagner é muito importante. Tá? Vamos lá. Tutoriais, plays. A própria loja que compramos vende uma matéria-prima. Perfeito. Perfeito. Não vou longe, gente. Nós estamos na nossa casa. A nossa casa, para ser construída, ela precisou de alguns materiais. Por exemplo, o tijolo. O tijolo não nasceu do nada. Né? Tem a terra, tem a argila, passou pelas etapas até formalizar, consolidar aí o tijolo. Tá? Então, não que nós usamos a matéria-prima diretamente. Às vezes nós vamos usar, sim. Eu lembro de uma vez que eu estava no Paraná e tomei leite direto lá da vaca. Só coloquei o café ali na xícara e, né, na hora ali. É uma experiência muito bacana que eu tive. Tutoriais. Hoje em dia, quase tudo vem de uma matéria-prima. Tudo, né, vem de uma matéria-prima. Então, isso tem que ficar bem claro. Essa fala do Wagner foi muito importante, Wagner. Muito obrigado aí por contribuir. Então, De nada. nós usamos, né, produtos e esses produtos têm uma origem primária. Isso tem que ficar claro para a gente. Até aí, tudo bem, senhores? Sim, senhor. Maravilha. Sim, Maravilha. senhor. Agora nós vamos Sim, para... Sim, Maravilha. Nós vamos agora... Senhor. Pois não, pode falar. Senhor, você poderia explicar de novo? Explicar de novo? Posso? Vamos lá, qual que é a dúvida? É que eu não ouvi direito. Tá, vamos lá, Pablo. O que vai acontecer? Quando a gente fala de setor primário, nós estamos falando de matéria-prima. Você, por exemplo, o que você almoçou hoje? Arroz e feijão. Ah, que delícia, muito bom. Arroz e feijão, para que o arroz e feijão chegasse até a sua mesa aí, na sua refeição, você concorda comigo que o arroz e o feijão ele não surgiu do nada? Teve uma origem, correto? Quando a gente busca essa origem, né, nós chamamos de extrativismo. Quando a gente está extraindo esses produtos da natureza até chegar à nossa mesa ou até chegar aí às nossas casas, nós falamos que esse procedimento vem da matéria-prima, tá? Simplesmente aí do setor primário. Eu vou comprar tijolos para construir a minha casa. Esses tijolos não nasceram do nada, teve uma origem, Pablo, tá? Deu para entender aí? Captou a mensagem? Sim, deu pra entender agora. Maravilha. Vamos lá. Senhor, Pois não. meu professor de geografia, ele passou pra mim esses três, era pra mim copiar um texto, fazer um texto sobre esses três, como se fala? Setores. Tópicos. Uhum. Que bacana, Raquel. Então, eu deduzo então que você esteja aí entre o 7º ao 9º ano, mais ou menos. E, professor, uma perguntinha. E a diferença entre matérias-primas? Pode explicar aí, por favor? A diferença de matériais-primas? Não entendi, Wagner. Sim, diferença entre matérias-primas. Um exemplo. Que tem animais, como... Tá. Perfeito. Ótimo. Legal. Entendi. Então, vamos lá. Então, o que tem que ficar claro pra gente? Que tem um microfone ativo aí, gente. Me ajudem aí, por favor. Aí, valeu, Pablo. Opa. Desculpa, senhor. Aí, imagina. Então, vamos lá. Boa pergunta, Wagner. Muito interessante. Então, quando a gente vai extrair algo da natureza, o que tem que ficar claro pra gente? Nós temos três, digamos assim, setores que fazem parte dentro desse setor primário. Então, nós vamos extrair três tipos de elementos. Quais são esses três tipos de elementos? Vamos lá. Então, ficou claro essa questão da matéria-prima, né, gente? Essa matéria-prima está relacionada à extração ou ao extrativismo, tá?
extração. Então eu vou na natureza e vou extrair da natureza alguns elementos. Quais são esses elementos aí que eu vou extrair da natureza? Eu posso extrair animais. A extração ela pode ser animal, pode ser vegetal e mineral. Tudo bem? Um exemplo, a gasolina que nós usamos aí. A gasolina que nós vamos até os postos abastecer, que por sinal tá um absurdo, tá muito caro. Depois coloque aí no chat para não atrapalhar muito aqui. Pois não? A gasolina, ela vem do petróleo, né? Isso que eu ia falar agora. Depois coloca aí, Pablo, o pessoal aí, gente, no chat, qual é mais ou menos o valor do litro de gasolina na sua cidade? Aqui na minha cidade está na faixa dos R$ 7. É muito caro, muito caro. A minha também. Senhor. Pois não? Antes, meu pai, ele sempre ia abastecer o carro sozinho. Aí, quando ele falava que a gasolina estava cara, eu não entendia, porque toda vez que eu passava nos postos, eu tava vendo lá R$ 7, R$ 8. Nossa. E aí, depois, domingo, que ele foi abastecer comigo com a minha mãe, aí eu vi como que tava caro as coisas. Sim, e sabe o que é interessante, Lara? É interessante que muitos falam assim, a Sibeli colocou aqui, eu tô pagando R$ 6,50 o litro em Indaiatuba. Wagner, aqui tá muito caro. Aqui tá, tô com risco na minha tela, não consigo enxergar. Aqui tá muito... 6,79, Kaique, Wagner. Aqui tá caro sim, 6,79. Caramba, Sorocaba. Nossa, Graziele, 4,80. Que cidade que você é, Graziele? Vou agora abastecer o carro aí, 4,80. 4,80. Chamou pra ir agora, filho. Bora lá, fala a cidade e o posto, passa a localização. Não é possível. Deve ser o etanol, né não, Grazi? 4,80 tá muito barato. A minha gasolina, ela tá R$ 6,50. Nossa senhora, 4,80 deve ser Caramba, 4,80. Fala o endereço aí. Nossa. Eu acho que você está confundindo. Talvez seja o preço do etanol. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu acho que. Né, reveja aí, Grazi. Eu acho que deve ser o etanol. O etanol tá mais ou menos nessa faixa, assim. Grazi, o Posto dos Santos. Caramba! Pessoal, vamos pesquisar o Posto dos Santos aí e encher o tanque lá em Sorocaba. Eu moro perto do posto do Santos. É isso mesmo, Pablo? O valor? Nossa. É sim. 4,80 gasolina no Posto dos Santos? Assim, eu quase nunca fui lá, mas quando eu fui, tava esse valor. Caramba, vamos lá, vou fazer uma propaganda já do Posto dos Santos. Vamos lá, gente. Olha, eu pesquisei aqui, o Poço do Santos não tá esse valor aí não, hein, gente? Tá quanto, Wagner? Ó, o Wagner já tá ligeiro. Já faz uns 2 anos que eu não passo lá. Então, 5,77, beirando ao 5,74. A gasolina, Wagner? A gasolina não tá 4,80 não, gente. É mesmo assim, 5,75 ainda tá um preço Mas tá bacana. barato ainda, né? Comparado nas outras cidades. Comparado tá, né? Mas 4,80 já é um nível... Uou! Pasmem, lá no Paraguai você paga mais ou menos um litro de gasolina, a nossa Petrobras aqui, hein? Nós pagamos uma faixa de R$ 4 hoje. Nossa senhora, velho. O litro, A o litro. gasolina aqui onde eu moro tá 6,89. 6,89? Aqui em Boituva tá nessa faixa também. Mais ou menos até os R$ 7. Em algumas cidades... Agora tá pra 7,40. Em algumas cidades lá em Minas, Rio de Janeiro, chega a R$ 8, A 8,50. gasolina aqui na minha cidade tá 6 e pouco. Ô, professor, quando eu morava em Minas Gerais, acho que o litro da gasolina tava quase R$ 9. Nossa, R$ 9? Caramba! Professor, Como que eu vou pra Minas Gerais, hein? aqui na minha cidade a gasolina tá R$ 6,99. 6,99, tá? É esse preço mesmo aqui na região. Vamos lá, gente, voltando. Por que eu citei da gasolina? Porque a gasolina, qual é a matéria-prima da gasolina e do óleo diesel? É o petróleo. Petróleo. E o petróleo,
ele está sendo extraído da natureza, sendo refinado e transformado em óleo diesel e gasolina, tá? Professor, eu posso falar uma curiosidade? Por favor, Pablo, fique à vontade. O meu professor, ele falou que quando eles vão lá, ou a máquina bem grande, daí vai procurando onde tem petróleo. Daí quando eles acham, quando ele retira todo o petróleo, ele bota água pra terra não cair. Sim, sim. O que acontece? Vamos entender um pouco, já eu volto aqui nos setores da economia. Até é muito importante isso aí, a gente entender. Pois não, Mas quando o petróleo acaba, tipo, acabou tudo, o que que faz? nós vamos falar sobre isso aí. Há previsões, tá, de que daqui a 42 anos, mais ou menos, o petróleo acabe de vez no mundo. Tá? Acabe de vez no mundo. Aí eu vejo hoje, por exemplo, carros movidos a etanol, carros movidos a carros elétricos, os carros da Tesla. Uma pergunta. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Vamos lá, um por vez. Acho que o Wagner estava na frente. Vamos lá? Tipo assim, eu acho que até lá, quando acabar o petróleo, a gente vai começar a usar eletricidade, né? Energia solar, assim, para mover os carros, porque seria muito fácil colocar um painel solar e reabastecer o carro, sabe, o dia inteiro, isso aí. Sim, é isso que eu ia comentar, Wagner. Por exemplo, hoje, o que nós temos? Nós temos meios alternativos, né? Não apenas para carros, mas, por exemplo, para energia elétrica. Quais são os meios alternativos hoje que estão sendo incrementados na sociedade aos poucos? As placas fotovoltaicas, por exemplo. Né? As placas fotovoltaicas transformam aí a energia solar em energia elétrica. Então nós temos que pensar nesses meios, que nós chamamos de meios alternativos. Aí abre uma brecha para a gente falar um pouquinho de energia renovável e não renovável, tá? Que é muito interessante também a gente falarmos. Mas a gente não vai entrar agora no mérito da questão para a gente não estender um pouco e passar a régua no questionário. Mas o que acontece, Wagner? Só para responder a pergunta do Wagner e depois o Pablo, né, que tinha uma pergunta. O que vai acontecer? O homem, tá? A sociedade, ela já caiu na real. Ela já percebeu que daqui a alguns anos não vai existir mais petróleo. Poxa, o que vai acontecer se não existir mais petróleo? Então eles estão criando esses meios alternativos. Você pega o Nikola Tesla. Tipo a energia solar, a energia eólica, né? Exatamente. É aí que vai entrar aí os meios alternativos, é aí que vai entrar aí a energia renovável e não renovável, né? E por aí vai. Você já falou sobre isso já, sabe? Sobre os fontes de energias renováveis são esses, a energia solar, a energia eólica. Eu tenho até anotado no meu caderno aqui, eu anotei. Muito bacana. E a tendência? Eu vou esticar um pouquinho essa conversa, Wagner. Por exemplo, por que vocês acham que hoje está tendo uma grande tendência aí na carne de soja, por exemplo? Carne de soja, carne sintética. Porque a sociedade já percebeu que daqui a alguns anos não vai ter mais espaço para a pecuária. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Japão da vida. No Japão da vida, o que acontece? Um quilo de colchão mole é caríssimo. Por que é caríssimo? Porque você pega o Japão é uma ilha, tá? E como que eu vou investir em pecuária no Japão, sendo que a população asiática está crescendo? Então vai chegar um momento que não vou ter mais espaço para a população e não vou ter mais espaço para a pecuária. Então o que vai acontecer? Eles vão optar. Poxa, se a gente está vivendo em uma ilha, o que eu vou aproveitar? Vou aproveitar o que essa ilha pode me fornecer. Não é à toa que o prato principal dos japoneses, a culinária nipônica que a gente fala, são frutos do mar, peixe. Por quê? Porque para eles é uma saída alternativa. Então o que vai acontecer? Qual que é a lógica de mercado? Quanto menos produto tem no mercado, ou quanto mais dificultoso esse produto se torna até chegar ao consumidor final, qual vai ser aí
a tendência de preço? Aumentar. Então, se no Japão nós não temos um espaço para pecuária, o quilo da carne bovina no Japão, por exemplo, vai custar o olho da cara. Vamos lá, Grazi, que essa conta esteja errada em nome de Jesus, senhor Brian William. Vamos lá. Tutoriais. Além de que a geografia do Japão é horrível e está 4 placas tectônicas. Isso, tutoriais play. Não é à toa que acontece muito terremoto no Japão. Porque, na verdade, está sobre 3 principais placas tectônicas. E acontece terremoto. Mas sabe o que eu acho fascinante do Japão? Que dos países hoje que são referências na economia, tá? O Japão é um dos que mais chama atenção. Por quê? Porque o Japão tem falta de matéria-prima. Olha que louco o negócio. Então. Né? Então, eu fico pensando, Wagner, se o Japão tivesse a condição geográfica que o Brasil tem, imagine. Nossa, ele ia voar, cara. Cara, eles iam decolar. Eu arrisco dizer, Wagner, e o pessoal aí que está acompanhando, eu arrisco dizer que o Japão talvez ultrapassasse os Estados Unidos. E a China, senhor, não é, nossa senhora, incrível também, né, de tecnologia e tal. Muito bacana. A China, diferentemente do Japão, a China... Tem esse assunto, tecnologia, essas coisas, eu vou contar uma curiosidade. Fala aí. É Grazi. Quem que tá falando aí na conta da Graziele? É o. É Miguel Vicente. Miguel. Vai lá, Miguel, solta aí. Então, professor, já que vai ter um negócio de OVNIs, né? A aula de OVNIs, é bom citar também, né? Que para quem que assiste o famoso canal Você Sabia, deve também ter ouvido falar sobre os OSNIs. Objetos submarinos não identificados. Ah, isso aí eu fiquei sabendo, né? Eu vi também isso aí. Eu já vi. Enfim, mas vamos por partes. Vamos por partes para a gente não estender aqui e pretendo passar a régua no questionário. Quem mais aí? Pablo, vai lá, Pablo. Você ia fazer uma pergunta, né? O petróleo está acabando e por isso que eles estão aumentando o preço da gasolina? Perfeita colocação. Vamos lá. Eu acho isso muito bacana, viu, gente? Quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de gasolina, quando a gente fala de óleo diesel, nós estamos falando do extrativismo mineral, tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente. Vamos lá. Tem dois fatores interessantes que elevam o preço da nossa gasolina. E eu vou explicar quais são eles. Os principais, tá? Vamos lá, tutoriais. O Japão já é super envolvido. Se tivesse uma geografia como a França, por exemplo, ela seria ainda mais... Nossa, demais. Demais. O Japão já passou por detonações atômicas, grandes terremotos, até hoje passam. E, gente, é até lindo. A cultura nipônica me surpreende. Vamos lá. Sobre o preço da gasolina no Brasil, para que os senhores possam entender. E a geografia também, tá? A geografia também. Vamos lá. Por que pagamos tão caro no litro da gasolina? Primeiro fator, tá? Nós no Brasil, nós temos uma reserva de petróleo gigantesca, tá? Temos uma reserva de petróleo que é muito, muito, muito intensa. Para os senhores terem ideia, a nossa reserva de petróleo ela se equipara ao petróleo do Oriente Médio, por exemplo. Nós temos uma capacidade incrível, uma reserva incrível de petróleo. Mas qual que é o nosso maior problema em relação a isso nesse primeiro momento, nessa primeira leitura? Nós temos poucas refinarias. Salvo engano, nós temos 17 refinarias no Brasil. Qual é o papel das refinarias? Pegar o petróleo bruto, filtrar, passar pelos procedimentos e transformar esse petróleo bruto em combustível, gasolina, óleo diesel. E o que acontece? Como nós temos uma grande reserva de petróleo, o Brasil ele não consegue refinar esse petróleo pela demanda que a gente tem.
Muitas pessoas nesse exato momento estão consumindo, estão abastecendo seus veículos. Por quê? Porque no Brasil, um dos principais meios de transporte são os transportes rodoviários. Você pega aí, o que movimenta aí a logística do nosso país? São os caminhões. Nesse exato momento, existem caminhões rodando a esse Brasilzão de meu Deus. Então, eles têm um papel fundamental. Os caminhoneiros, se não fosse por conta dos caminhoneiros, essa matéria-prima dificilmente chegaria na indústria, que é o setor secundário, que depois chegaria no setor terciário. Oi? Essa chamada só leva 2 minutos. Ah, gente, passa muito rápido. Vou colocar aqui o segundo link. Já coloquei no grupo ali do WhatsApp. Senhor, tudo que é bom acaba rápido. Ah, obrigado É pelo ruim, carinho. Obrigado pelo carinho. Ó, gente, É isso, senhor. vou colocar aqui, ó, o link da aula 2, tá, gente? Terminando essa aula, é só acessar aí o link da aula 2. Senhor, Oi? porque eu acho que às vezes a gente é meio idiota, assim, entre aspas, né? Porque a gente vende o nosso material para outros países, até aí tudo bem, né? Só que a Aham. gente acaba comprando o nosso próprio material dos outros países. Exatamente, Pedro. tipo assim. Perfeito, perfeito. É isso que eu ia falar agora. Pode falar, Wagner. Não, deixa, pode falar, que eu vou ter um raciocínio melhor. Pedro, sensacional o seu raciocínio, e é aí que eu queria chegar. Então, o que vai acontecer? Nós temos poucas refinarias para uma reserva muito grande de petróleo, não damos conta de refinar esse petróleo, e o que a gente acaba fazendo, o que o Pedro falou. Nós exportamos o nosso petróleo bruto, esse petróleo bruto lá fora é refinado, e o que acontece? Nós compramos de novo o petróleo que nós exportamos. Ô professor, então se a gente compra nossa própria matéria-prima, porque pra gente não é barato? É aí que tá. Vamos lá. Porque aí vai dar parte de quem tá vendendo, né? Vamos lá. Tutoriais. A gasolina apenas está caro porque o petróleo vai acabar daqui a pouco e acabar nos carros. Sim, também. Nós vamos chegar aí. Tutoriais. Vamos por partes. Então, o que acontece? Essa primeira parte, vocês entenderam que nós temos poucas refinarias. Tudo bem? Sim. Beleza. Poucas refinarias, Sim, senhor. poucas refinarias e muito petróleo. Então, para dar conta, a gente exporta uma parte desse petróleo. Só que nesse processo de exportação, nós não estamos falando de reais. Nós estamos falando de dólares. O que vale mais? O dólar ou o real? O dólar. O dólar. O dólar. O dólar. Então, nessa, nós já perdemos uma grana. Certo? E quando esse petróleo é refinado lá fora e depois a gente compra esse petróleo, também essa exportação e importação está em dólar. Já perdemos de novo. E o que acontece? Quem vai pagar esse pato no final das contas? O consumidor final. Então, O consumidor final. a gente vai pagar o preço, por isso que tá caro. Exatamente. Então, qual seria uma saída, né, para que a gente revertesse essa situação? Uma das saídas seria justamente essa questão de ter mais refinarias no Brasil, ou de simplesmente privatizar, né, a Petrobras, por exemplo. Porque o que acontece? É aquele exemplo do mercado. Eu tenho um mercado, vocês fazem parte da minha cidade, estamos em um mercado. Eu vou me preocupar em fazer alguma promoção sabendo que só existe o meu supermercado nessa cidade? Não. Se só tem o meu supermercado, eu vou vender o pacote de arroz a R$ 50 e vocês vão comprar. Por quê? Porque só tem o meu mercado. Agora, se, por exemplo, a Eva, agora se o Pedro também tem um mercado aqui nessa mesma cidade, nós vamos concorrer para que a população compre no mercado que oferecer aí o produto mais em conta. Entende? Tipo, na minha rua que tem 2 supermercados e eles ficam fazendo comerciais. Vamos lá, gigante. Eu acho que privatizar só vai piorar, porque privatizaram a Liquigás e o preço do gás aumentou. Então, o que acontece aí? Por detrás dos bastidores, quando a gente fala de privatizações,
O que nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte, que quem estipula ainda, né, essas questões é o governo. Em qual sentido? Ah, professor, mas tem a Shell, aí, o Poço Ipiranga, tem aí o Alê, tem outros postos de combustível. Sim, mas por detrás dessas bandeiras, quem bate o martelo final do preço é a Petrobras. A mesma coisa vai acontecer com a Liquigás, que o gigante comentou aqui no chat. Ainda existe um certo monopólio, ou o que nós chamamos de cartel. Oi? Nós temos 5 minutos. Tá, vamos fechar essa parte do setor secundário e terciário rapidinho, gente. Vamos lá. Então, o setor secundário ele está relacionado à industrialização, certo? E o terciário, a questão das vendas. Tá? Então vamos lá, vamos imaginar o guarda-roupa, o nosso exemplo inicial ali. O que acontece? Professor, Oi? eu acabei percebendo uma coisa que eu acho que ninguém percebeu. Pois não, pode falar. O Gustavo Melhor não veio pra aula online. É verdade, senti a falta dele aí, hein? Professor, Pois- quer dizer, senhor? Pois não. Opa. Eu tava conversando com ele, eu falei se ele ia vir, o senhor Gustavo, ele disse que não ia vir. Ah, que dó. Enfim, alguém vai ter que puxar os créditos depois aí. Rapidinho para finalizar. Ah, vou comprar um guarda-roupa, então eu preciso da madeira, que é a matéria-prima. Tudo bem? Aí depois que eu extraio essa matéria-prima, eu vou enviar para uma marcenaria, por exemplo. Aí há um processamento dessa madeira para que essa madeira seja melhor trabalhada. Depois que essa madeira foi trabalhada, eu montei o guarda-roupa certinho, eu envio lá para as lojas 100, para as Casas Bahia, Magazine Luiza, Avan. E essa loja vai ficar encarregada de vender para nós o produto final. Então percebem que existe todo um processo? Então, voltando aqui à questão, tá? Voltando aqui à questão 14, tá? Voltando à questão 14. Vamos lá, rapidinho. Deixa eu tirar um print aqui rápido. Voltando à questão 14. O que nós teremos... Temos 3 minutos. Vai dar tempo ainda. Aqui, ó. O setor primário é composto por um conjunto de atividades. Aqui, eles querem saber, aqui, a questão quer saber, das alternativas apresentadas, quais correspondem ao setor primário. O turismo, ele está relacionado ao setor primário? Eu vou extrair o turismo da natureza? Sim ou não? Não? Não. Então, o turismo não pode ser o primeiro setor. Geração de energia. Se eu estou gerando energia, se eu estou produzindo energia para vender, ela faz parte do setor primário? Sim. Não faz. Eu vou extrair a água aí das hidrelétricas e transformar a água em energia elétrica. É o setor secundário. Construção civil. Eu vou extrair a construção civil da natureza? Não. Não. Então ela faz parte do setor terciário, porque eu estou vendendo uma mão de obra. Lazer. Eu vou extrair o lazer da natureza? Não. Alternativa E, agricultura, pecuária e extrativismo. Nossa, eu coloquei isso na questão. Tá? Coloquei aí. Então, os senhores conseguem visualizar as questões aí certinhas, senhores? Não, tá muito longe, senhor. Tá muito longe? Ah, Tá longe pra... Eu não tô conseguindo ver, não sei os outros senhores. tá, deixa eu dar um zoom aqui para os senhores. Melhorou? Melhorou? Ó, prof, falta 1 minuto pra acabar. Beleza. Dá para ver assim? Tá no 200 aqui. Pablo, microfone ligado, Pablo.
Dá pra ver assim, gente? Eu dou um zoom, eu dou mais um. Senhor, 1 minuto. Perfeito. Eu acho que tá bom, senhor. Beleza. Então, na segunda parte da aula, eu deixo no 200, quando eu for me referir aí a essas questões aí. Tudo bem? Gente, tudo bem até aí? É na aula 2, né? Clique no link depois, quando encerrar essa aula, pra gente dar sequência. É aula 2? Aula 2. Até mais, senhores. Até lá. É. Acabar. Até lá. Até lá. Até lá, senhores. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.